Olá, pessoal. Deixa eu comentar um assunto que tem me preocupado muito nesses últimos dias. Um assunto de ordem social. Vocês ouviram falar lá em Fernando de Noronha de um cidadão que fecharam a pousada dele, né? E eles tiveram que se vacinar, ele e a esposa. E deram mais 20 dias para a filha dele grávida se vacinar, senão fechariam novamente. Coisa muito séria, né? Fernando de Noronha é uma ilha pobre, administrada pelo governo do estado de Pernambuco. É uma ilha que as pessoas fazem 2, 3 quartos na sua casa para alugar para turistas. Então eles moram ali e alugam aqueles quartos. Fica como uma pousada. Então colocaram a família para fora, fecharam a porta. E aí estava a vigilância sanitária e policiais com o cidadão que não estava mostrando nenhuma resistência, nada. Outro dia, na Alemanha, um cidadão no desespero, que não queria vacinar a sua família, nem ele mesmo, ele forjou uma carteira e a polícia descobriu. Quando chegou na casa dele, ele matou a esposa, os 2 filhos e suicidou-se. Que horror, né? Mas a imprensa não falou muito sobre isso. Mas você imagina que situação é que estamos vivendo. Agora, pensa um pouquinho. Imagina que esse cidadão tem um surto desse, mas ao invés dele matar a si mesmo e a família, ele pega uma pessoa da vigilância sanitária e pum, na frente da televisão, ou no celular, ou mate um policial. O que vai acontecer? Todos vão dizer que eles não são culpados, né? O fiscal da vigilância, ele não é culpado. O policial, ele não é culpado, porque ele está cumprindo ordem superior. Ordem dada, ordem cumprida. Lá em Nuremberg não foi assim. Os soldados da Gestapo que prenderam os judeus, repito, eles foram julgados culpados. Agora você imagina outra situação. Imagina que o próprio pessoal da vigilância sanitária ou os policiais resolvam não cumprir determinada ordem. Porque tem ordem, existem ordem e ordem. Então, imagina que um policial pense assim, eu fui ser policial para prender bandido e proteger o cidadão. E agora os governos estão prendendo o cidadão e soltando os bandidos. E aí ele queira mudar de ideia, diga, não vou fazer mais isso. Então vai acontecer, vai ser um caos. Porque aí é uma desobediência civil. Entende? Então nós temos que pensar direitinho a respeito desses assuntos, porque já está ultrapassando o limite de tudo do que está acontecendo. Eu imagino que numa Segunda Guerra Mundial, eu como judeu, minha filha é grávida e alguém vem entrar, um porco nazista desse, entrar para fazer alguma coisa com ela. Sobraria para ele. Podia até morrer, claro, mas vamos juntos, entende? Imagina que um nazista desse entrasse na minha casa nessa época para pegar minha netinha para... Não vai, cara. Aqui tem calça de homem, então aqui você não vai entrar. Então veja que situação. A população sendo jogada, né, eu estou falando da época do nazismo, população jogada contra os soldados nazistas e os soldados nazistas obedecendo ordens superiores. Não pode. Eu estive pensando, imagina se todos os judeus, o que está nos relatos históricos 6 milhões de judeus morreram. Imagina que esses milhões de judeus aí dissessem, olha, não vamos ceder para esses caras. Acabou. 6 milhões precisava ter muita bala para acabar com eles. E dissesse assim, eu não vou para campo de concentração. Eu vou resolver o problema aqui. Imagina só que crise teria acontecido naquela época. Então a história, ela existe para a gente aprender com ela. Se você não aprende com a história,
você está fadado a cometer grandes erros. Então os governantes atuais, eles precisam aprender. Primeiro que o povo não é tonto. Hoje em dia não é como na época do nazismo. Tá? Hoje em dia as pessoas estão se comunicando diariamente. A internet facilitou a vida de todo mundo. Hoje você faz uma loucura dessa, como fizeram lá em Itamaracá, no outro dia o mundo está sabendo. Eu recebi de amigos dos Estados Unidos, no mesmo dia. Então, os caras não se deram conta ainda, não caiu a ficha deles, que pode inverter-se o jogo. Entende? Então fica um alerta para os governos, né? Fica um alerta para os policiais que vão cumprir ordens que não sei se era para ser cumprida. Fica um alerta para a vigilância sanitária. Tá? Imagina que eu como médico, eu estou sujeito ao Conselho Federal de Medicina, e ele diga, você não pode prescrever tal medicamento. Aconteceu já, tá? Não o Conselho Federal de Medicina, mas os caras aí. Eu não obedeço, doutor. Zero. Eu não obedeço, eu prescrevo aquilo que eu aprendi na faculdade. Quer me prender? Pode prender. Quer tirar o meu diploma? Pode tirar. Pode cortar minha licença, eu vou continuar prescrevendo, que as pessoas confiam em mim. Então, não tem essa, sabe, de agora querer fazer das pessoas tolas. Os governantes no mundo inteiro, eles têm que aprender que o povo acordou. Na Europa, as pessoas acordaram. Na Itália, na Alemanha, eles acordaram. Tem uns que estão seguindo a boiada, né? Mas temos que acordar. Cuidado, senhores governadores, senhores prefeitos. Cuidado, que pode aparecer algum doido no meio do caminho que vai causar problema para você. Entende o que eu estou falando? Bom domingo para todos.